Boa noite, pessoal. Esperando a turma chegar. Tudo bem? Digam aqui se me ouvem e me veem bem, que hoje eu tô ao vivo, mas eu tô do meu celular. E Deilda, boa noite, minha amiga. Diga aqui se me ouve e me vê bem. Deixa eu ver se eu venho mais pertinho um pouco aí. Tudo bem? Boa noite, Lilian. Boa noite, Airan. Ótimo início de semana para nós. Muito bem. Pessoal chegando. Para quem é a primeira vez que está acessando a nossa live, meu nome é Renata. Estamos aqui na página do Facebook da Casa do Caminho, Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida. Estamos fazendo o estudo sequencial do livro Caminho, Verdade e Vida, que é esse livrinho aqui. Hoje nós vamos estudar o capítulo 67, Os Vivos do Além, que está baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 30. Vamos ver se tem mais alguém aqui para dar oizinho. Opa, parar de se mexer. Pessoal, também quem está entrando aí a primeira vez, a gente pede para colocar uma garrafinha com água ou um copo com água para a gente fazer a fluidificação. E quem também quiser acompanhar no Evangelho, Novo Testamento, também pode. E aí, turma, estão me vendo bem? Digam aqui para mim. Não subiu mais mensagem. Deixa eu ver se eu consigo. Está tudo certinho. Será que travou? Vocês estão escrevendo aqui no chatzinho porque não está aparecendo para mim. Se mais alguém mandou um oizinho aqui. Eu consigo ver que tem 13 pessoas aqui conectadas, agora 20 pessoas conectadas, mas não estou conseguindo ler o recadinho de vocês. E agora, será que está tudo bem? Desativamos o chat. Deixa eu ver se eu tirar aqui o... Deixa eu ver aqui. Faltam uns minutinhos ainda, né? A gente começa o estudo às 20 horas e 30 minutos. Então, quem tá entrando agora, lembrar de pegar a aguinha, lembrar de ver o evangelho. Não tá aparecendo os recadinhos de vocês aqui, tá? Vamos ver se durante a live o Facebook entrega os recadinhos. Deixa eu ver aqui nas outras mensagens se eu consigo olhar. Ai, que peninha, gosto. Ai, caramba, saiu. Pessoal, o Face não tá entregando as mensagens aqui que vocês estão escrevendo, infelizmente. Mas tá constando aqui que está ao vivo, que está bonitinho. Vamos ver se durante a transmissão, se ele mostra. Deixa eu ver se tem mais alguma configuraçãozinha aqui que a gente consiga fazer para ver as mensagens enquanto não dá o horário. Pessoal, quem tiver entrando na live agora, vamos lembrar aí de pegar a aguinha, de pegar o livrinho, quem quiser acompanhar. Esse livro Caminho, Verdade e Vida é facilmente encontrado aí em PDF no Google. Tem sebos.
É gostoso acompanhar a leitura, né? Ai, que peninha. Queria muito bater um papo aqui com vocês no chat, mas não está. Ó, eu recebi só 3 mensagens aqui no chatzinho, da Ideilda, da Lilian e da Ira. O restante não tá aparecendo aqui para mim. Que triste, né? Tão bom bater um papinho com vocês. Não tem. Deixa eu ver se eu colocar uma mensagem aqui se aparece. Mas eu já vi aqui nas mensagens um pessoal mandando no meu WhatsApp que tá me vendo, que tá me ouvindo, né? Então nós vamos continuando aqui. Não. Ah, agora acho que voltou. Não vejo os recadinhos. Mas a turma que sempre dá oi aí, sintam-se dado oi, sintam-se abraçados. Vamos todos aí buscando já uma posição confortável. Vamos buscando diminuir o barulho em volta o máximo que for possível para que a gente se concentre melhor na lição. Separando a aguinha, o livrinho. E faltam 3 minutinhos para a gente começar o nosso estudo. Hoje o estudo é muito bacana. A gente tem falado aí nas últimas lições, né, sobre ensinamentos morais, de perdão, de oração, de pedir, foram os últimos, das verdadeiras riquezas. E hoje nós vamos falar, olha, já o tema da lição já é muito legal, né? Que o tema da lição de hoje, aqui no 67, é os vivos do além. Hoje nós vamos aí começar a falar um pouco mais profundamente sobre o espiritismo, sobre a vida após a morte. Então a lição de hoje, a 67, chama os vivos do além. E a lição 68, que a gente vai fazer na terça-feira, chama Além Túmulo. Então, uma outra forma, né, a visão espírita da gente lidar com a nossa passagem no planeta Terra, com a continuação da nossa vida no plano espiritual. Então, tem bastante coisa legal pra gente analisar e pensar junto. E essas informações, elas trazem um alívio e um conforto muito grande para as nossas vidas, né? Traz também uma grande responsabilidade, porque aí a gente sabendo que a vida tem esta continuidade, a nossa responsabilidade é aproveitar e se melhorar para quando a gente chegar nesses momentos de além-túmulo, ou para quando a gente chega nos momentos de encarnar aqui no planeta Terra, que sejamos cada vez espíritos mais conscientes. Olha que legal! Falta um minutinho para a gente começar o nosso estudo. Então, quem não pegou a aguinha, corre lá, ó, a minha tá aqui. Eu tô com meu livrinho, tô com a minha Bíblia e já tô com a minha aguinha aqui, ó. Apostos. Pessoal, nesse último minutinho rapidinho, quem tiver alguém doente em casa, separa a água de quem tá doente, tá bom? Agora, se todos estiverem bem, podem compartilhar da mesma água, podem colocar numa jarra assim, ó, pra todo mundo. Pode até depois botar pro cachorrinho, pro gatinho, pra casa toda. Uma amiga minha disse que tava com uma plantinha lá, murchinha, começou a colocar água, um pouquinho da água das lives, que a plantinha já está lá renascendo. Olha como é uma aguinha que a gente faz com fé, uma aguinha boa que cura, que anima, até as plantinhas. Vamos lá começar o nosso estudo? Apesar de eu não estar vendo aqui no chat os recadinhos, tá? Podem mandar os recadinhos aí que assim que terminar a live eu entro e respondo, tá bom? Vamos começar? E como é que a gente começa o estudo sempre? Com aquela prece.
Então vamos, para quem se sentir à vontade, buscar uma posição confortável. Quem se sentir à vontade pode até fechar os olhos, tá bom? Quem não se sentir à vontade, se na hora da prece está sentindo tontura ou não está se sentindo bem, pode abrir os olhos, tá? Não é obrigatório. Então vamos nesse momento elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Criador, e vamos agradecendo pelo nosso planeta Terra, que é a nossa casa, que é o nosso lar neste instante. Vamos agradecendo a Deus por tudo que Ele colocou nessa nossa casa. A água, o ar, os animais, os alimentos, o sol, a lua. Obrigado, meu Deus, por tudo isso que temos à nossa disposição. Vamos agradecendo a Jesus, esse mestre de amor, por cuidar do planeta Terra, por cuidar pessoalmente dessa humanidade, por cuidar de cada um de nós, por nos ensinar e por exemplificar os seus ensinamentos. Obrigada, Jesus. Vamos também agradecendo os nossos mentores em particular e os mentores liderados por Dr. José Maurício, que têm nos acompanhado em nossos lares, nas nossas reflexões e nos nossos atendimentos. E assim, agradecidos e envolvidos com um plano maior, vamos dar início ao estudo de hoje. Pessoal, que está entrando agora aqui na live, eu não estou conseguindo ver os recadinhos, tá? Mas podem mandar que a hora que acabar a live eu vou respondendo todo mundo, tá bom? Então, se eu tô falando o nomezinho de todo mundo por conta disso. E agora que já fizemos a prece, vamos começar o nosso estudo. O nosso estudo hoje, então, é o capítulo 67 do livro Caminho, Verdade e Vida. Chama Os Vivos do Além. Vamos falar aí do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 30. Eu vou ler este versículo um versículo antes, aqui direto da Bíblia, então tá um pouquinho diferente do livro, tá bom? Mas é pouca coisa, tá querendo dizer a mesma coisa. Este capítulo de Lucas está relatando como foi, né, que Jesus, é como se Jesus ensinasse os apóstolos como é que eles deveriam agir diante ali de obsessões, de possessões. Eles começam, neste capítulo de Lucas está relatando algumas vivências de Jesus na Terra que comprovam a vida além túmulo, né? Que é até o nosso tema da semana que vem. Mas Jesus, ele nunca disse que que a vida espiritual era limitada. Ele nunca disse que a nossa vida era limitada. Jesus nunca afirmou que nós só iríamos viver esta vida e acabou, né? Jesus, pelo contrário, ele sempre afirmou que, inclusive, não era desse mundo, né? Que existiam outros reinos, outros mundos, outras formas de vida. E aqui em Lucas, nesse capítulo, no capítulo 9, eu vou ler o versículo 29. Ele fala assim: enquanto orava, o aspecto Jesus, tá? Jesus estava lá no Monte Tabor. Enquanto orava, o aspecto de seu rosto se alterou, suas vestes tornaram-se de fulgurante brancura. Aí vem o 30. E eis que 2 homens conversavam com ele, com Jesus. Eram Moisés e Elias, que, aparecendo envoltos em glória, falavam de seu êxodo que se consumaria em Jerusalém. Então, nessa passagem, o que ele está falando aqui, né? Jesus, ele teve este encontro espiritual com esses 2 profetas, que é Moisés e Elias, que já tinham desencarnado, né? Que já tinham morrido, e eles voltaram para conversar com Jesus, para trocar uma ideia ali, né? Para discutir o assunto. Então, Jesus, nesse momento, os discípulos, né? Lucas, ele relatou isso. E ele não relatou assim, Jesus encontrou lá com um anjo, encontrou com qualquer um. Não, está relatado aqui no Evangelho no Novo Testamento que Jesus conversou com Moisés e Elias, que já tinham morrido.
a gente vai ver também nos estudos que foi dito, né, pelos estudos a gente compreende que inclusive Elias voltou, né? É o que ele está falando aqui. Ele voltou como João Batista. Então, pessoal, é uma realidade. É uma realidade que precisa ser aceita, né? É um ensinamento aí muito evidente. Então, não foi o Espiritismo que trouxe isso. Já estava, Jesus já falou disso. O Espiritismo fez a gente aclarar as ideias. O Espiritismo trouxe isso de uma forma mais fundamentada, mais organizada. Ele facilitou, né? É como se ele traduzisse isso. E o Espiritismo não traz só este conhecimento, né, de que existe vida após a morte. O Espiritismo traz o conhecimento de como é após a morte, de como a gente deve se portar em vida para ter uma pós-vida aí melhor, né? Então, o Espiritismo é muito mais do que somente essa doutrina. O Espiritismo é muito mais do que somente incorporação, comunicação com o plano espiritual. Então, o Espiritismo traz todos esses ensinamentos. Uma dica que eu dou aqui, pessoal, é para vocês assistirem o filme da vida do codificador do Allan Kardec. Por que eu vou dar essa dica aqui? Porque vocês vão ver que durante a vida do Allan Kardec, ele não foi só, ai, nossa, ai, acho que é isso. Ele não foi tendo devaneios e escrevendo. Ele pesquisou, ele comprovou, ele testou, né? Então, todos os livros do Kardec têm esse embasamento científico, filosófico, foram estudados, organizados, então vieram para o nosso planeta de uma forma mais, uma revelação mesmo. Então, um começo é entender como foi a vida do nosso codificador. Vamos lá para a lição? Já falei um montão e ainda nem comecei a ler a lição, né? Mas é que este capítulo é muito importante a gente que estuda e simpatiza com a doutrina espírita, né? Ou que a gente já se intitula aí, pelo menos tentando ser espírita. É muito importante a gente ter essa parte do evangelho bem fixada em nós, porque a gente às vezes entra nesses embates, né? Às vezes as pessoas querem provar pra gente que não existe vida após a morte. Eu já ouvi várias vezes dizendo, na Bíblia não tem nada disso. E tem, tá aqui em Lucas, capítulo 9, versículo 30, Jesus dando esta comprovação de que existe vida após a morte, que aí os mortos, né, Elias e Moisés voltaram para conversar com Jesus. Outro fato que a gente vai ter na Bíblia é Jesus mesmo voltando e conversando ali em primeira mão com a Maria Madalena, né? Então, é mais uma prova de que existe sim uma vida além túmulo, certo? E para nós termos uma vida além túmulo boa, temos que começar a cultivar isso na nossa vida aqui, antes do túmulo, na nossa vida encarnada. Nós vamos falar um pouquinho melhor também na terça-feira, tá? Vamos começar a leitura? Várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguraram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados, que os precederam na jornada do mais além. Então, lendo aqui o Evangelho, esse primeiro capítulo já tá aí, esse primeiro parágrafo, perdão, já tá esclarecido aí, né, gente? No Evangelho tem sim, bem claro, e essa passagem de Lucas é esse exemplo de que existe sim vida pós a morte, né? Tem alguns estudos aí, não dá tempo da gente falar aqui na live, mas se vocês pesquisarem aí, até a Igreja Católica durante muito tempo aceitou essa realidade. Mas depois, uma pessoinha aí, busquem aí no Google, uma poderosa, e ela acabou influenciando e isso deixou de ser uma realidade para os católicos, mas é uma realidade que está no Evangelho e é preciso que estudemos,
que pensemos nessa realidade, que nos aprofundemos nesses estudos, né? O Kardec, ele vai trazer também pra gente, no Livro dos Espíritos, os questionamentos que ele fez para os espíritos, e os espíritos também responderam, dando essa clareza de que sim, sim, existem os vivos do além, que somos nós aí, é o nosso futuro, né? Seremos os vivos do além. Entretanto, nessa passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres, Jesus, confabulando com duas entidades egressas da esfera invisível de que o sepulcro é a porta de acesso, que é Moisés e Elias, né? Ele vai falar mais para frente novamente. Aliás, em diversas circunstâncias, encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando aos padecimentos dos infortunados perseguidos. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, o inimigo eterno e insaciável. Esse trecho ele está falando sobre aqueles momentos que a gente também vai ter no Evangelho, que olha, para quem nunca li o Evangelho, mas já viu lá nos filmezinhos, né, que principalmente na época de Páscoa passa muitos filmes da Paixão de Cristo, da história de Jesus Cristo, onde mostra lá Jesus que ele fala expulsando os demônios, né? São demônios? Demônio existe, né? A gente já parou para pensar um pouco nisso? Vamos pensar, vamos falar um pouco disso? Os demônios, na verdade, são irmãos nossos, são espíritos como nós, que ainda estão nesse processo de ódio, estão nesse processo de vingança. E que, como o Emmanuel fala aqui, algumas religiões ou algumas seitas determinaram que iam chamar esses irmãos nossos de Satanás. Então eles pegaram todo o mal, transformaram em um Satanás e tudo é culpa dele. Porque também é bem bacana ter alguém para pôr a culpa, né, gente? Então eu deixo ali de responder pelos meus atos e boto a culpa no Satanás. Então temos que desmistificar esta figura do Satanás, né? Então não vai existir um Satanás mal, nós vamos ter espíritos de todos os graus evolutivos, os que estão aí na muita erraticidade, que estão sim fazendo muitas maldades, mas que estão sendo olhados e espiados por Jesus e que uma hora vão sair daquilo. Não cabe a nós julgarmos esses irmãos, cabe a nós nos melhorarmos e não irmos para esse caminho do mal, irmos para o caminho do bem, porque ele existe. E nós temos aí a vida após a morte, uma boa vida após a morte ou uma vida após a morte perturbadinha, né? Tudo vai depender daquilo que a gente está vivendo agora, enquanto encarnados. Então, não adianta, vamos tirar esta coisa de que morreu, acabou, de que se só vive uma vez, vou sair por aí fazendo loucuras, ou de que se minha vida está ruim, as coisas estão dando erradas, que a culpa é do Satanás. Satanás não tem nada a ver com isso não, viu, pessoal? Quando a nossa vida tá indo mal, a gente é que tem que parar, pensar, pedir ajuda, recorrer ao Evangelho de Jesus, recorrer às orações, recorrer à família, aos amigos, buscar um apoio espiritual para a gente se melhorar. Botar a culpa no Satanás não vai responder não vai resolver não, viu? E não tem esse negócio de expulsar não, a gente tem que se curar. Tudo bem? Vamos voltar para a leitura? É legal desmistificar essas coisas e é como eu disse, traz essa responsabilidade para nós, mas tem um alívio. Por quê? A gente pode até tentar usar o outro ali como muleta e jogar, não é culpa dele, né? Mas a gente vai chegar uma hora que a gente vai ver que não é culpa dele. Mas se a gente vê isso de outra forma, já vê falar, olha, não é culpa de Satanás, eu vou ver a minha vida como está e vou buscar melhorá-la, olha como fica mais fácil, olha como a gente já encontra um caminho possível para a gente resolver, não é verdade? Porque quando tá ali, quando a gente tá à mercê
dependendo da vontade do outro, aí fica bem mais difícil para a gente resolver, porque a gente está dependendo da vontade do outro, no caso aqui, né? Então, eu tô dependendo da vontade do Satanás deixar de me atentar ou não. Mas se eu parar para pensar e falar, não, e se eu me melhorar, está na minha mão me melhorar. Olha aí como já fica possível, sai do impossível e entra no possível. Aqui, porém, trata-se de sublimes acontecimentos no Tabor, né, no monte. Não vemos qualquer demonstração diabólica. Então, não outra coisa que ele está desmistificando aqui, que eu não falei, que ele fala que não vemos qualquer demonstração diabólica, é porque muita gente ainda tem essa visão que, viu o espírito é coisa do Satanás, como ele falou aqui, né? Então todo mundo desencarnou, virou fantasma, veio me assustar, veio me atormentar. E não é isso, é o que ele tá falando, somos nós mesmos. Então aquela pessoa, aquele ente nosso, que partiu para a pátria espiritual, ele vai continuar sendo a mesma pessoa, ele está também na caminhada como nós. Então, não é que no momento da morte a pessoa vai se redimir de todos os pecados e vai virar santa ali, não. Ali ela continua sendo quem ela sempre foi. Então, é por isso que a gente fica batendo nessa tecla. Se eu vou morrer e vou continuar sendo quem eu sempre fui, quem é que eu sempre fui? Quem é que eu estou sendo, né? Que Renata que vai acordar lá do outro lado, que Maria que vai acordar lá do outro lado, que José que vai acordar lá do outro lado. Então, é isso que a gente tem que começar a pensar aqui, que a morte não vai nos livrar dos nossos problemas, né? Se a gente estiver cheio de problema, a gente tem que buscar resolver, porque não é a morte que vai resolver, porque a gente vai acordar lá do outro lado, igualzinho a gente estava aqui, com o mesmo problema, se a gente não resolver ele, certo? Então ele fala, não vemos qualquer demonstração diabólica. Realmente ele encontrou com Moisés e Elias, né? E sim, dois espíritos gloriosos que foram esses profetas. E em conversação íntima com Jesus, né? Eles vieram ali aconselhar. E quantos dos nossos mentores também não vêm nos aconselhar? E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidade. Porquanto os amigos do outro mundo que falaram com Jesus sobre o monte foram devidamente identificados. Então, o que ele está falando aqui? Que no Novo Testamento está ali atestado, comprovado. Ele não falou com qualquer espírito, ele não é qualquer coisa, não foi de qualquer jeito. Estava ali, olha, Jesus, falei com Moisés e Elias, que voltaram ainda à porta do sepulcro, que já estão num outro momento, vieram ali dar um conselho, conversar, trocar uma ideia, né, com Jesus. Então é isso que o Emmanuel está ressaltando aqui. Não é qualquer ensinamento, não é um ensinamento vago, é um ensinamento certeiro, é uma afirmação. Não se registrou o fato declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida. Então tá claro aqui, tá no Evangelho. O Espiritismo traz sim muitas desmistificações sobre esse assunto, muitos esclarecimentos sobre esse assunto, mas isso já estava no Novo Testamento. Então, se alguém questionar vocês, não está falando nada que os mortos voltam, que existe reencarnação na Bíblia. Vocês não, nós, me incluindo, já temos aí na ponta da língua. Lucas, capítulo 9, versículo 30. Existe sim vida após a morte, pois Moisés e Elias vieram conversar com Jesus após a morte. Jesus, após a morte, veio conversar com a Madalena, veio conversar com os discípulos. Quantos de nós já não tivemos a oportunidade de abrirmos o nosso coração com um benfeitor espiritual através da mediunidade de alguém? E como é bom! Quantos de nós já não tivemos a oportunidade de receber uma carta psicografada de um ente querido nosso dando notícias? E quando você pega aquela carta, você tem certeza
que é o seu ente querido. Então não há o que se duvidar disso. Vamos tirar a culpa das costas do Satanás. Vamos prestar atenção na nossa vida e vamos ter essa realidade conosco. Existe sim vida após a morte. Nós teremos sim a oportunidade de voltar sempre, mas que tenhamos consciência de voltar sempre com o propósito de ser, dessa volta ser melhor, de voltarmos sim, mas cada vez melhores, cada vez mais perto dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Coisa boa o estudo de hoje, né? E ó, tô no horário certinho, muito bem. Programamos aqui, que eu sei que hoje é domingo, que todo mundo dá aquela paradinha ali no que tá fazendo pra gente vir fazer esta pequena reflexão aqui juntos. Então busquemos aí obedecer o horário, embora minha vontade é ficar falando aqui, porque é muito gostoso pensar no assunto, é muito gostoso parar e fazer essa reflexão. Eu agradeço muito todos vocês. E neste momento que já recebemos essa boa palavra e que já temos certeza, né, desse intercâmbio do mundo espiritual com o nosso mundo aqui, terreno encarnado, vamos nos conectar com esses irmãos de luz que vêm ao nosso socorro através das vibrações do nosso passe, da fluidificação da água e da nossa prece. Vamos lá? Então busquemos sentar da forma mais confortável possível. Busquemos diminuir os ruídos em volta de nós. Coloquemos a nossa aguinha ali pertinho. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. E vamos nesse instante vibrar muito amor por todo o planeta Terra. Vamos vibrar muito amor por todos os seres que vivem nesse planeta, encarnados ou desencarnados, que eles recebam essa luz. Vamos vibrar por aqueles espíritos que se encontram no plano espiritual recém-chegados, que eles recebam essa vibração de amor. Vamos vibrar também pelos espíritos que estão chegando no nosso planeta, que estão aqui se encarnando, que eles recebam essa vibração de muito amor. Vamos vibrar por todos os enfermos, seja da Covid ou de outras enfermidades, que eles recebam essa vibração de muita saúde. Vamos vibrar por todos os trabalhadores do bem. Vamos vibrar por todos os políticos, que eles tenham um bom coração na hora de escrever e assinar as leis. Vamos vibrar pelos idosos, pelos jovens. Vamos vibrar por todos os nossos irmãos que se encontram em situação de rua, passando necessidades materiais. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que estão passando necessidades espirituais. Vamos vibrar pela expansão do Evangelho de Jesus, pelos trabalhadores da regeneração. Vamos vibrar por aquela pessoa ou por aquele espírito desencarnado que temos ainda inimizade, que ainda não conseguimos nos acertar. Vamos vibrar muito amor, vamos vibrar perdão, para que um dia possamos viver em harmonia com todos. Vamos vibrar pelos nossos familiares, vamos vibrar pelo nosso lar, pela nossa casa, que nos abriga nesse instante. E assim vamos pedindo a permissão do Mestre Jesus para vibrarmos por nós mesmos. Nesse momento que vamos vibrando por nós mesmos, vamos recebendo esse passe espiritual. Vamos sentindo o mentor nesse instante, perto da nossa cabeça, organizando o nosso centro de força. Vamos sentindo essa energia descendo por todo o nosso corpo, correndo os nossos braços, os nossos dedos, correndo as nossas pernas, os nossos pés,
Vamos recebendo esse fluxo de energia. Vamos sentindo o alívio das nossas dores, o alívio das nossas preocupações. Vamos nesse instante recebendo esse bálsamo do plano espiritual. E nesse instante que recebemos este passe, esse momento relaxante, vamos pedindo a permissão de Jesus para os irmãos espirituais deixarem na nossa água o remédio, o fluido magnetizador, o calmante, o fortalecedor na nossa água. E assim, após recebermos esse medicamento, esse bálsamo na nossa água, vamos agradecer em oração a Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso Governador, a todos os espíritos, amigos, companheiros que têm nos assistido nesse momento. Vamos pedindo que eles nos ajudem a enxergar o melhor caminho. Vamos pedindo para que possamos enxergar os nossos defeitos e que, enxergando eles, que esses mesmos benfeitores espirituais nos auxiliem para que transformemos eles em virtudes. Vamos agradecendo essa oportunidade desse estudo, desse tratamento e rogando que Jesus permita um próximo encontro, um próximo estudo. E assim, vamos dando por encerrado o trabalho de hoje. Graças a Deus e a Jesus. Oi! Como é gostoso receber esse passe, a gente até dá uma saidinha, né? Parece dar uma flutuadinha, muito bom. Pessoal, infelizmente mesmo eu não consigo ver as mensagens de vocês, ó, tô mexendo aqui no celular, não apareceu, tá? Eu só queria agradecer todo mundo, que eu sei que nesse momento temos aí 51 pessoas, 51 pessoas não, temos 51 celulares conectados ou notebooks, né? Conectados, mas eu sei que tem mais de 51 pessoas assistindo, porque às vezes de um celular tem dois, tem três, né? Vendo a nossa live, então eu queria mandar um beijo no coração de cada um, agradecer vocês por terem ficado aqui conosco nesse estudo de hoje e que na terça-feira possamos estar juntos aqui novamente. Que Deus abençoe o coração, a vida e o lar de cada um de vocês. Um beijo. Até terça-feira. Terça-feira, tamo junto. Além túmulo.